Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, finalmente, como prometido, eu vou contar pra vocês como foi o meu segundo semestre na faculdade de farmácia, certo? Pra quem não sabe, eu faço farmácia na UFC, né, que é a Universidade Federal daqui do Ceará, tá certo? E já tem um vídeo aqui também falando como foi o meu primeiro semestre e também como foi o processo meu, né, pessoal de decisão para entrar no curso de farmácia. Eu vou deixar linkado para vocês aqui, tá bom? E também na descrição do vídeo, tá certo? E aí, então, basicamente, hoje é uma conversa mais simples, né? Mais leve, assim, sem muitas edições, eu espero. Justamente para contar para vocês a minha experiência, né? Principalmente que esse semestre, o meu segundo semestre, mas que no calendário, digamos assim, era o 2020.1, ou seja, o primeiro semestre de 2020. Principalmente ele, que foi um semestre muito conturbado por conta da pandemia. Então foi um semestre muito louco. O atual, que já começou, né, tá mais ou menos louco, mas tá bem melhor do que o passado, certo? Porque como todo mundo foi pego de surpresa, né, então tudo foi feito muito que às pressas na carreira, né, então foi assim, nem tanto carreira assim, na verdade, mas enfim, foi algo assim bem conturbado, bem difícil mesmo, certo? Para o aprendizado, né, para muitas coisas, mas enfim, vou contar para vocês então, certo? Todas, né, as coisas boas, né, coisas ruins também. Vamos começar então, certo? Nesse semestre, no meu semestre, né, 2020.1, que foi o meu segundo, eu tava fazendo 5 disciplinas, certo? Se eu não me engano, ou eram 5 ou eram 6, só que eu acho que eram 5, na verdade, isso. Só que nem todas eram do semestre, do meu segundo semestre, né? Porque assim, né, no meu vídeo passado eu até expliquei que eu aproveitei algumas disciplinas por conta que eu já comecei uma graduação, mas não concluí, e a partir dela eu então, né, consegui aproveitar algumas disciplinas para farmácia mesmo, certo? E aí no semestre passado eu vou tentar lembrar quais disciplinas eu fiz e aí dizer quais eram do semestre mesmo e quais não eram. Bom, então, eu fiz IPF 2, que é Integração à Prática Farmacêutica 2, certo? Fiz Fisicoquímica aplicada à farmácia. Fiz também... Ai, meu Deus, tentar lembrar aqui dos... Eu não lembro aqui muito bem. Vou pescar aqui pra mostrar pra vocês, só um momentinho. Bom, já disse duas, não é mesmo? Que foi IPF 2 e Fisicoquímica, pra vocês verem como a minha cabeça tá bem perturbada, né? Enfim... Então, fiz também Bioquímica Clínica 1, que essa disciplina é do 6º semestre, ou é do 4º ou 5º, alguma coisa assim, eu sei que é de um semestre mais avançado. E fiz 2 optativas, que foi então Biossegurança em Laboratório Clínico e também Biologia Molecular aplicada à farmácia, certo? Todas essas disciplinas, então, eu fiz semestre passado. E aí o tombo já meio que começou no semestre passado, porque eu não consegui uma disciplina que era do meu semestre mesmo, que é Farmacognosia 1. E aí, como eu não consegui nessa disciplina, iria implicar eu não fazer a Farmacognosia 2 nesse semestre agora, no terceiro, e consequentemente iria implicar também no primeiro estágio, que é o que a gente tem do curso, que precisa de Farmacognosia 2 para que a gente possa fazer o estágio, né? Então, Farmacognosia 2 é o pré-requisito para o estágio 1. A grande sorte, digamos assim, né, a grande graça é que os estágios, eles não são pré-requisitos um do outro. As disciplinas é que são pré-requisitos para os estágios. Então, sei lá, se eu quiser fazer um semestre só de estágios, é possível. Então, assim, por mais que eu tenha tentado de tudo e tenha, né, lutado muito mesmo, falo com a professora, com a coordenação, eu não consegui a vaga por conta de um erro do sistema, certo? E aí acabou que o que meio que me consolou, de certa forma, foi que eu não fui a única a passar por esse problema. Mas ainda assim não foi tanto um consolo, porque eu fiquei muito triste pelas minhas colegas que não conseguiram a disciplina também, sabe? Que é algo que atrasa muito o curso, porque o curso em si já é difícil, você já é passível de reprovar. Na verdade, todo curso de faculdade, gente, sendo bem sincero, todo curso de faculdade é difícil e passível de você reprovar, certo? Então, além de o curso já ser muito difícil, né, como eu falei pra vocês, e assim, né, algumas pessoas até já tinham reprovado e tudo, e também existe muita questão de que pessoas mais avançadas também não conseguem a vaga e elas têm mais prioridade na disciplina por conta que estão mais perto de se formar. Então é meio que uma bola de neve, sabe, que vem se acumulando há anos, ninguém chega a resolver, e aí dá nisso, né?
Então já começou o tombo daí, de eu não ter conseguido essa disciplina. Mas tudo bem, né? Depois de um tempo assim, remoendo de tristeza, né? Eu não ter consegui levar as outras disciplinas, certo? Mas aí veio a pandemia, né? E aí meio que parou, sabe, gente? O mundo, na verdade, parou, né? E com isso as aulas também, a universidade, tudo parou, porque ninguém sabia, né, o que fazer, se voltava no próximo mês, se voltava no outro. Então foi um semestre muito difícil. E pra gente também se tornou aí um ponto mais crítico e decisivo, porque a maioria dos professores lá do departamento são já pessoas de risco, né? São idosos, têm problemas crônicos e tudo mais. Então pra gente foi uma situação também muito mais incerta por causa disso. E aí a gente não sabia como é que ia fazer. Eu sei que tudo foi parado, né? Ainda mais depois quando veio o lockdown de fato, né? Quando veio a quarentena mesmo. Aí que, né, nada assim funcionava. E depois de um tempo, então, é que foi, né, dito que teria um plano, né? Assim, a UFC preparou um plano pedagógico, que na verdade eu acho que, se não todas as universidades do Brasil, mas boa parte delas eu acho, fez um cronograma parecido também, certo? E baseado na UFC, que é a única que eu conheço, certo? Ela fez, então, 3 calendários, né? A UFC propôs 3 calendários. Um calendário, então, para aqueles professores que não pararam de dar aula, certo? Mesmo durante a quarentena, só que eles davam aula online, né? Uma coisa que fique bem claro, que não se tinha mais aula presencial, certo? Era tudo online. Só que tiveram professores que não pararam de dar suas disciplinas mesmo online, já procuraram outros recursos e continuaram dando a disciplina. Então, baseado nesses professores, né, o UFC fez um calendário para eles e eles iriam terminar de acordo com o calendário que já tinha na UFC, né, que o semestre iria de fevereiro até junho. Então, para esses professores que não tinham parado, se manteve basicamente esse calendário. O segundo calendário, então, que fizeram foi, então, para professores que começaram suas atividades, né, até mesmo durante a pandemia, mas pararam, né, assim, totalmente depois da disciplina. E aí, o terceiro calendário foi o que se enquadrou mais a maioria das minhas disciplinas, foi, então, professores que não começaram de jeito nenhum a dar aula, quer seja antes da pandemia ou, então, durante mesmo a pandemia, né, quando começou mesmo a pandemia, lockdown e tudo mais. E aí, então, teve toda essa confusão, né, porque acabava que algumas disciplinas terminavam mais cedo do que outras, então a gente meio que não teve férias conjuntas, né, férias integradas, digamos assim, porque, sei lá, acabava uma disciplina, mas na outra semana já começava outra, e era assim, sabe, concomitantemente. Não era como todos ao mesmo tempo, sabe? Não sei se isso foi bom, se foi ruim, talvez tenha sido bom, porque meio que você livrava a pressão de uma para ter a de outra, certo? Mas ainda assim ficou tudo confuso, tudo emburuado, sabe? Então foi isso o nosso semestre. E além disso também, uma coisa que eu queria até contar por experiência pessoal mesmo, né? Experiência própria, é que o EAD não é tão as mil maravilhas assim não, sabe, gente? Por mais que seja muito bacana você colocar as disciplinas e que você está em casa, você está estudando no seu computador, no seu celular e tudo mais, né? Sei lá, você está na cama estudando e tudo, e você também tem a possibilidade de rever as aulas, porque a maioria das aulas eram gravadas. Apesar disso tudo ter como benefício, o aprendizado, pelo menos pra mim, não era o mesmo, sabe? Porque você acabava se desconcentrando por qualquer coisa, sei lá, uma mosca voando. Não que isso não aconteça na sala de aula, certo? Mas, de qualquer maneira, você estando em casa, você fica muito mais relaxado, então, né, a concentração não é lá a mesma. E além disso também, gente, internet não é pra sempre, né? Tem horas que ela cai, tem horas que ela não funciona. E eu lembro exatamente, eu acho que eu nunca vou esquecer, na verdade, que no dia do meu aniversário, certo, que foi em agosto, eu tinha uma prova, 8 horas da manhã, no mesmo dia, que era de 8 às 10. A UFC me presenteando com uma prova no dia do meu aniversário, logo de manhãzinha cedo, certo? E era de físico-química. Ou seja, o professor, ele queria muito que a gente colocasse todos os cálculos, todas as fórmulas, todas as unidades, mostrasse, né, o que estava fazendo. E aí você, tipo, era uma prova de 5 questões, mas todas as questões eram dessa forma, sabe? E era online e tudo mais, né, pelo Google Forms e tudo. Só que aí eu tava fazendo normalmente, né, no meu caderno, fazendo as questões para poder passar limpo depois. E aí faltando 40 minutos para terminar a prova, 40 minutos para terminar a prova, ou seja, 9h20, né? A minha internet caiu, simplesmente caiu a minha internet. E aí eu tive que ainda demorar 10 minutos para poder conseguir comprar
pacote de dados, né, pacote de internet, para poder entrar novamente no link da prova e, além disso, no link da chamada, porque o professor contabilizava a sua presença através de você continuar na chamada, certo? Então, eu tinha que entrar na chamada pelo Meet e ainda assim fazer a prova pelo formulário. Pelo computador é super simples, mas imagina fazer isso pelo celular. Então foi muito complicado. Eu deixei de fazer uma questão porque ela tinha que escrever bastante. Eu não tinha mais tempo, preferi colocar as questões que eram de cálculo, que eram muito mais importantes. E ele depois não aceitou a minha questão. Eu expliquei a situação e o professor não aceitou e acabou que eu perdi mesmo a questão, sabe? Por uma coisa que nem foi erro meu, foi por conta da internet que caiu. Gente, eu sei que foi um sufoco muito horrível. E não só o meu, tinha muita gente mesmo, que não conseguia assistir aula, ou porque tinha que trabalhar, ou porque tinha que cuidar de casa, ou porque não tinha uma internet que suportasse, porque não tinha um computador, e aí usava o celular, e aí o celular também não era bom, o microfone não funcionava. Então, assim, né, por mais que tenham vantagens, teve muitas desvantagens também, sabe? Por mais que tenha tido bônus, teve muito ônus. Então, não é, assim, 100% EAD mil maravilhas, não, tá? Ainda mais assim, gente, porque tal hora você acaba sentindo falta do contato com seus amigos, né? Porque a faculdade não é só você ir para um canto, né, para uma instituição e estudar e ver aula e tudo mais, né? Você vai para encontrar seus amigos, para conversar, bater o papo, comer coisas diferentes, aquela coisa toda. Mas aí você não tinha mais isso, certo? Então, não é uma coisa 100% positiva, como tudo na vida, o EAD, sabe, gente? É isso que eu queria deixar bem claro também nesse vídeo. E assim, né, em relação à dificuldade das disciplinas, a mais difícil, mais ou menos, que eu achei mesmo foi Fisicoquímica, apesar de que eu tive notas muito boas, né, nas provas, mas a que deu mais trabalho foi IPF2, porque tinha muito trabalho, muito conteúdo que o professor passava, não era nem tanto conteúdo, mas era muito trabalho, as provas eram muito extensas e o tempo era muito curto, então foi a disciplina que mais me deu trabalho mesmo, sabe? Foi assim, terrível na minha experiência, mas de qualquer forma deu para aprender algumas coisas, né, com o IPF2. As outras disciplinas foram muito boas, gente. É tipo assim, é muito diferente, sabe, às vezes, porque tipo, em bioquímica clínica, né, a professora era super compreensiva, ela gravava aulas, né, de forma assíncrona, como a gente fala, que é justamente você gravar e não dar aula naquele dia, e a aula será você ver esse vídeo gravado. Ela postava diversos materiais de apoio, então era muito mais fácil pra gente fazer a prova e tudo mais. Quanto que nessa outra disciplina, né, IPF, o professor colocava uma prova gigantesca, com diversos itens, para ainda fazer cálculos também, alguns itens, sendo que a disciplina eram 4 horas de aula e dava só 2 horas de aula para você fazer, sei lá, 18 questões desse jeito, sabe? Então, não tinha tanto bom senso para alguns professores, enquanto para outros foi muito tranquilo. Entendeu? Então, assim, né, no geral, o semestre foi muito turbulento, muito conturbado, não só tanto pelas disciplinas, porque, como eu falei, toda faculdade, todo semestre, né, qualquer curso, vão ter disciplinas difíceis, conturbadas, complicadas, por mais que você goste de uma matéria, às vezes o professor é muito chato e você acaba não pegando o conteúdo, ou então, sei lá, você não gosta de uma disciplina, mas o professor é bom e te faz querer estudar aquela disciplina, entendeu? Então, isso que eu tô falando de experiência, eu tenho certeza que não foi só eu que vivi isso, sabe? Qualquer estudante que você perguntar deve ter passado por uma situação muito parecida, a não ser que seja uma pessoa extremamente privilegiada, né? Extremamente favorecida, que ainda assim eu acho que deve ter passado por bons arranca-rabos, assim, né? Boas dificuldades não, né? Algumas dificuldades, porque nenhuma dificuldade é boa, certo? Mas foi essa a minha experiência, certo? Como eu falei, o terceiro semestre começou recentemente e também está tendo 3 calendários da mesma forma, só que como o colegiado, digamos assim, né, a UFC já está acostumada com esse sistema, já está mais tranquilo e já está mais organizado, sabe? Porque parece que de fato as atividades só vão voltar mesmo presencial totalmente quando tiver, no caso, a vacina, né, e alguns professores e profissionais e tudo mais tenham conseguido se vacinar, certo? Então a gente não sabe ainda como é que vai ficar o próximo ano, né, mas por enquanto, pelo menos esse semestre, 2020.2, né, tá sendo dessa forma também, só que tá sendo muito de forma híbrida para algumas disciplinas, porque antes todas as disciplinas, mesmo aquelas que eram só prática, ou então aquelas que eram mistas, teoria e prática,
todas estavam sendo, então, online, de forma remota. Nesse semestre, a gente já tem algumas disciplinas que estão sendo de forma híbrida, justamente essas disciplinas que são práticas. Tá tendo aula, certo, presencial, mas ainda assim com todo o cuidado, com todos os protocolos sendo seguidos, com redução do número de alunos nos laboratórios. Então, o cuidado continua ainda absurdamente, sabe? Ainda continua muito grande. E também as disciplinas que são mistas, né, que são teoria e prática numa só, as aulas que são teóricas, são feitas de forma remota, seja ao vivo, né, da forma síncrona ou então assíncrona. E as práticas, né, também as práticas estão sendo feitas de forma presencial, né, dessa forma como eu falei, com redução cada vez maior de alunos, né, redução que eu digo não de que alunos estão saindo ou tendo evasão, é no sentido de que, tipo assim, sei lá, se antes comportava 20 alunos no laboratório, agora fica só 10, por conta justamente do risco de contaminação, sabe? Tem que ter, sei lá, um certo período de distanciamento entre os semestres, não, né? Entre as turmas que estão indo para o laboratório frequentar e fazer aquela disciplina, sabe? Então, ainda está tendo muitos protocolos de cuidados, até porque a pandemia não acabou ainda e não se tem ainda uma ideia clara quanto à vacinação, né? Quando vai ser, qual vai ser, quem vai ser vacinado logo de primeira, né? Então, o cenário é mais ou menos isso mesmo, né? E era isso o que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, né, assim, vídeos mais detalhados sobre alguma disciplina em si, eu posso tentar trazer para vocês também, certo? Não é tanto o foco do canal, porque o foco do canal é mais eu trazer as minhas experiências de leitura, né, de filmes, animes e tudo mais, e um apanhado geral de como está sendo o meu processo de estudante, né, de farmácia. Mas ainda assim, se vocês tiverem curiosidade, certo, comentem aqui pra mim que eu posso trazer pra vocês um vídeo extra sobre isso, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, curtem, comentem, compartilhem, certo? Compartilhem com pessoas que fazem farmácia ou então que pretendem fazer farmácia, certo? Me digam aí se vocês também sentiram essas mesmas dificuldades, independente de qual curso ou de qual, como é que eu posso dizer, de qual grau de escolaridade, né, você esteja no momento, tá certo? E é isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. Espero muito mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.